Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom, hoje ir para a aula 22, né? A gente retoma aí o conceito de hidrostática, vai falar sobre o conceito de pressão, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes. Quando a gente fala em hidrostática, novamente, a gente vai falar sobre o que acontece dentro dos líquidos, né? O que acontece num fluido, tá? Num fluido, quando existe um fluido, o que acontece com os materiais, com os corpos, quando estão em contato com esse fluido, seja na superfície, seja submerso ou parcialmente submerso, né? Então, os fluidos, eles sempre vão fazer uma força, eles sempre vão aplicar uma força em todos os materiais que estiverem dentro dele, seja submerso, seja parcialmente submerso, tá? Então, a pressão tem um líquido aqui e a pressão que esse líquido vai fazer num corpo aqui dentro, tá? Então tem um corpo aqui dentro, a pressão que ele vai fazer. Então a pressão que o líquido faz nesse corpo é a pressão atmosférica mais a pressão que esse líquido vai exercer, tá? Essa parte aqui, densidade vezes gravidade vezes altura, é a pressão que o líquido faz sobre o corpo. Mais a pressão atmosférica, tá? Então, a pressão que o corpo vai sofrer, eu tenho que somar a pressão atmosférica. Por quê? Você está aqui sobre uma piscina aqui, né? Então, quando você está aqui, na frente dessa piscina aqui, tem a pressão atmosférica. Então, essa pressão atmosférica está fazendo uma pressão em você e também está fazendo uma pressão aqui na superfície desse líquido, na superfície dessa piscina. Quando você mergulhar, quando você estiver lá na parte de baixo, totalmente submerso, o que vai acontecer? A coluna d'água aqui, ó, a quantidade de água que estiver em cima de você, vai fazer uma pressão. E essa coluna d'água está sofrendo uma pressão da atmosfera. Então, por isso que quando eu vou calcular a pressão dentro de um líquido, eu tenho que somar a pressão atmosférica mais a pressão que o líquido está exercendo, que é densidade gravidade e a altura ou a profundidade que você está nesse líquido, tá? Tanto faz aí. Então, lembrem-se disso, tá? Lembrem-se disso. E o princípio de Arquimedes fala do empuxo. O que é um empuxo? O empuxo nada mais é do que a força que o líquido está fazendo para manter você submerso, tá? Então, um, uma piscina, né? No mar, quando você está lá
seja na piscina, no mar, o que acontece? Você fica, né, mais leve. Por que você fica mais leve? É o empuxo que está te empurrando para cima, tá? Esse empuxo que está te empurrando para cima é uma força contra a força da gravidade. A gravidade está te empurrando para baixo e o líquido está fazendo uma força para cima, tá? Essa força para cima que os líquidos fazem é o nosso empuxo, tá? O empuxo ele é calculado pela densidade vezes o volume de água deslocado vezes a gravidade, né? Então, densidade, o volume de água deslocado e a gravidade, né? O empuxo, ele é uma força, tá? O empuxo vai ser tentar ser igual a força-peso aí, ó, tá? Então, o empuxo ele tenta ser igual a força-peso, uma força que vai te sustentar para cima. Então, quando você está boiando lá sobre a água, tá? O empuxo que a água está fazendo é igual à sua força-peso. E aí, depende do exercício aí, a gente vai conseguir calcular a força-peso, o impulso que a pessoa está sofrendo aí, tá? Então, quando a gente fala em hidrostática, esses são os conceitos que a gente tem que lembrar, tá? E aí tentar aplicar eles, né, nos exercícios aí. Então vamos lá. O primeiro exercício ele fala assim, ó, um copo pequeno e virado na superfície de um lago, onde o volume V de ar contido no copo está na pressão atmosférica, o copo é abaixado até a profundidade H, onde o volume de ar dentro do copo se torna V sobre 2. Então ele tinha um volume, né? E aí quando ele foi submerso lá, esse volume ficou pela metade. Esse processo é lento e a temperatura do copo e da água pode ser considerada como constante. Considerando o ar como um gás ideal, calcule a profundidade H em metros. Então, a gente tem a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Tem a pressão atmosférica, que é 10 elevado a 5 Pascal. Tem a densidade da água, que é 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. São os dados que eu tenho aí, né? Então, o que que ele quer? Pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes altura. Ele quer esse H, ele quer essa altura. Quanto esse copo afundou. Tá? A gente sabe quanto ele afundou aí, né? Eu não sei quanto ele afundou. Eu não sei esse H. Eu sei que a pressão que ele está sofrendo é 2 vezes a pressão atmosférica. Tá? Por que 2 vezes? Porque o volume diminuiu pela metade. Se o volume diminuiu pela metade, a pressão é 2 vezes maior. Se o volume diminuiu 3 vezes, a pressão é 3 vezes maior. E assim por diante. A pressão atmosférica é 10 elevado a 5. A densidade da água, 10 elevado a 3. A gravidade, 10. E a altura H, que eu não sei. Não sei que 2 vezes 10 elevado a 5 é igual
10 elevado a 5 mais H 10 elevado a 4. Aí aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base, copia a base, soma os expoentes. Aí ficou 2 vezes 10 elevado a 5 é igual a 10 elevado a 5 mais H 10 elevado a 4. Somando, passa para cá subtraindo. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a 5 menos 10 elevado a 5 é igual a H vezes 10 elevado a 4. Subtraindo fica... Aqui é 1, né? Então 2 menos 1, 1. Então fica 1 vezes 10 elevado a 5 é igual a H vezes 10 elevado a 4. Passa dividindo, H é igual a 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 4. Divisão de potência de mesma base, copia a base e subtrai os expoentes. 5 menos 4, 1. Então, H é igual a 10 metros. Alternativa A. Então, dúvida aí no que eu fiz? Ó. Então, tinha os dados aqui, ele me forneceu, e aí eu usei a fórmula da pressão. Professor, mas por que a pressão você colocou 2 vezes 10 elevado a 5? Se a pressão atmosférica é 10 elevado a 5, e o volume do copo, diminuiu pela metade, e ele fala que o volume era V, e o volume passou a ser V sobre 2. O que significa isso? Que a pressão nesse líquido é 2 vezes maior. Né? É 2 vezes maior. Então, por isso que eu coloquei esse 2V. Tá? E aí o resto foi fazendo conta aqui. 2. Um cubo homogêneo de madeira de aresta 2 metros flutua em equilíbrio, parcialmente imerso na água, tranquilo de um lago. Com suas bases paralelas, ao invés da água, ao nível da água. Um pássaro trazendo uma semente presa no seu bico pousa na face superior desse cubo, próximo à borda. A partir do repouso, deixa a semente cair na água. Considerando que a densidade da madeira seja de 600 kg por metro cúbico e que a densidade da água 1.000 kg por metro cúbico, que a gravidade seja 10 metros por centímetro ao quadrado, e desprezando a resistência do ar e a massa do pássaro, o intervalo de tempo necessário para que a semente abandonada atinja a superfície da água é d, ou seja, tá aqui o cubo, ele quer saber essa distância. Eu preciso saber essa distância. Por que eu preciso saber essa distância? Para calcular o tempo que a semente vai cair. Né? Então, eu vou usar aqui o conceito de hidrostática e também o conceito de cinemática. Tá? Então, ele quer o tempo. Tá? Ele quer o tempo que essa semente aí, que essa pedrinha vai cair. O que que eu sei? Eu sei que o empuxo é igual ao peso, que pode ser calculado por densidade, volume de água deslocado, vezes a gravidade. O peso, força-peso, então, é igual a densidade vezes volume vezes a gravidade. A força-peso é a massa
vezes a gravidade. Então, massa vezes gravidade é igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Vou só colocar aqui de novo. Massa vezes a gravidade é igual a densidade vezes a gravidade vezes o volume de água deslocado. Posso cortar as duas gravidades aqui, que ela tem nos dois. Então, posso dizer que massa é igual a densidade vezes o volume. Então, o volume do cubo é igual a massa dividido pela densidade. Logo, o volume submerso aí, né? Pode ser 600 vezes 2 elevado a 3. Esse é o volume dele, que é a densidade vezes as arestas dele, dividido por 1000, que é a densidade da água. Dá 8,48 dividido por 1000. 3 zeros aqui. Então, o volume submerso desse cubo, 4,8 metros. Eu já sei o volume submerso, né? Tem o volume que está aqui e o volume que está aqui. Como cada aresta dele tem 2 metros, tem 2 aqui e 2 aqui, então o volume submerso dele vai ser x vezes a área. O volume submerso, 4,8, x, que é a altura, vezes a área, que é 2 vezes 2, 4. 4,8 dividido por 4 é igual à altura dele que ele está submerso. É a altura que está para fora aí. Então, x é igual a 4,8, dá 1,2. Então, a distância que está fora da água lá, 1,2. Ou seja, 0,8 está lá para baixo. Aí, como ele quer o tempo, né? Porque agora ele quer, lembrando, tem um passarinho aqui, esse passarinho deixou cair uma pedra, ele quer saber o tempo, a gente já sabe que isso aqui é 0,8, que é a altura da caixa aí, que está para fora da água. Eu sei que a gravidade nesse ponto é 10 e eu não tenho o tempo. Então, distância é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. A distância eu já sei que é 0,8, a gravidade é 10, o tempo eu não tenho, regrinha de 3, 10t ao quadrado é igual a 1,6, né? 0,8 vezes 2, t ao quadrado é igual a 1,6 dividido por 10, t ao quadrado é igual a 0,16, t é igual a raiz quadrada de 0,16. O tempo, raiz quadrada de 16, 4. 0,4 segundos. Alternativa A. Não, eu tinha, eu tenho, né? Uma parte que está submersa, uma parte que está para fora aqui. Então, o que que eu fiz primeiro? Primeiro, eu preciso saber quanto que mede essa parte que está para fora
para poder calcular o tempo. Tá? Do cubo, ele fala para mim que cada aresta tem 2 metros. Um cubo aqui. Cada aresta tem 2 metros. Né? E a densidade, ele me dá também a densidade da água e da densidade do cubo. A densidade da água ele fala aqui que é 1000, a densidade do cubo ele fala que é 600 e me dá a gravidade. Né? Então eu sei que o empuxo é igual a força-peso. E que o empuxo é densidade vezes o volume vezes a gravidade. Força-peso é massa vezes gravidade. Então, força é igual a densidade, volume, gravidade. Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração, que é a gravidade, é igual a densidade, volume, gravidade. Corta a gravidade aqui, que é igual, né? Sobra que massa é igual a densidade vezes o volume. Volume, massa dividido pela densidade. O volume do cubo, né? A massa do cubo. A massa do cubo é o volume dele vezes a sua densidade. Então, 600, que é a densidade, vezes o volume, que é 2 vezes 2 vezes 2, dividido pela densidade. Então, dá 4.800 dividido por 1.000, 4,8 é o volume desse cubo. Então, qual é o volume que está submerso aqui? Tá? 4,8. Eu sei que a área desse cubo, a área dele aqui é 4, que é 2 vezes 2. Então, a área vezes a altura dá o volume. Então, eu já sei que o volume é 4,8. Eu sei a área, só que eu não sei a altura. Então, 4,8 dividido por 4, 1,2. Então, o que está aqui embaixo, está submerso aqui, é 1,2. Como tem 2 metros, sobra 0,8. Então, a distância que eu tenho aqui é 0,8. Agora, com essa distância, eu posso calcular o tempo. Tá? Distância é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Né? Então, o diabo vê também, mais meio atrapalhado. Professor, e o velocidade e o tempo aqui? A velocidade inicial é zero, que ele fala que está em repouso. Como é zero, cancelei. Por isso que ficou só aceleração vezes tempo ao quadrado. Né? Aí substituindo 0,8, a gravidade é 10, 4 segundos. Não, 0,4 segundos. 3. Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar a quantidade de água presente no álcool hidratado. Está dentro do especificado das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. As densidades da água e do álcool anidro são de 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. A leitura dos densímetros, que correspondem à fração máxima permitida de água, é mais próxima de... Então, na hora que misturar o álcool com a água, qual será a densidade máxima dele? Tá? Então, vamos pegar uma amostra de 100 centímetros cúbicos. Vai ficar mais fácil. Por que eu peguei 100? Se a gente olhar aqui, né, as alternativas... alternativa não. O valor que ele dá é em porcentagem, né, 4,9. Então, fica mais fácil para transformar. Né? Porcentagem, pego uma amostra de 100. Nessa amostra de 100, ele fala que é 4,9%. Ou seja, 4,9 centímetros cúbicos
pode ser água. Então, 4,9 centímetros pode ser água. Se 4,9 pode ser água, 100 menos 4,9 dá 95,1 centímetros cúbicos. Então, numa amostra de 100 centímetros, numa amostra de 100 centímetros cúbicos, 95,1 centímetros cúbicos pode ser álcool e 4,9 centímetros cúbicos pode ser água. Não. Então, essa é a porcentagem que eu tenho em 100 centímetros cúbicos. Densidade. Densidade é a massa dividido pelo volume. Eu vou ter a massa da água mais a massa do álcool. E vou ter o volume da água mais o volume do álcool. Que eu vou ter uma mistura aí, né? De dois materiais. Então, a massa da água. Então, a massa da água, 4,9. A massa do álcool é 95,1 vezes, aí eu tenho que multiplicar pela densidade dele, que é 0,8. E o volume da água mais o volume do álcool é 100. Né? Porque o total é 100. Então, a soma dos dois aqui embaixo vai dar 100. Não importa quanto é cada um aqui. A densidade vai dar 4,9. Dá 8 vezes 1, 8. 40. Sobe 4. 72, 76. 76,08. 76,08 dividido por 100. Dá 8, 9, 10. Sobe 1, 8. 80,98 dividido por 100. Então, a densidade, 80 dividido por 100 dá 0,8098. 0,8098. Então, aí a que chega mais próxima aí é a alternativa B. Está marcando 81, né? 0,81. E arredondando aqui, 80,89, né? Arredondando aqui daria 0,81. A gente chega mais próxima é a alternativa B. E a última, num recipiente contendo dois líquidos imersíveis, com densidade de 0,4 e 1 grama por centímetro cúbico. É mergulhado um copo de densidade 0,6, que flutua na superfície que separa os dois líquidos, conforme apresentado na figura. O volume de 10 centímetros cúbicos do copo está imerso no fluido de maior densidade. Determine o volume do copo em centímetros cúbicos que está imerso no fluido de menor densidade. Né? Então, eu tenho dois líquidos. Né? Aqui eu tenho dois líquidos aqui.
Um de densidade 1 e o outro de densidade 0,6. São duas densidades diferentes. Opa, 0,4. 0,4. E aí foi colocado um copo aqui, né? E a densidade do copo é 0,6. O que está acontecendo? Eu tenho o empuxo 1, que é o empuxo do vermelho aqui, da água, está empurrando ele para cima, e o empuxo 2, que é a água que está dentro do copo. Tudo isso vai ser igual ao peso desse copo. Né? Então eu empuxo densidade vezes a gravidade vezes o volume, mais densidade vezes a gravidade vezes o volume. E o peso desse copo? Densidade vezes a gravidade vezes o volume dele, o volume do copo. Então eu sei que a densidade do primeiro líquido, densidade 1. Densidade 1 vezes o volume 1 mais a densidade 2 vezes o volume 2. Já corto a gravidade aqui, né? Eu posso cortar, tem gravidade aqui, já vou cortar aqui para simplificar. É igual a densidade do copo vezes o volume 1 mais o volume 2, que é o volume que está embaixo da água e o que está em cima da água. A densidade do 1, 0,4, vezes o volume dele. A densidade do 2 é 1, o volume dele é 10. A densidade do copo é 0,6, o volume 1 não sei quanto é, e o volume 2 eu sei que tem 10. V1, 0,4 V1 mais 10 é igual a 0,6 V1 mais 6. Então, 6 menos 4, 2. 0,2 V1. 10 menos 6, 4. Volume 1. V1 é igual a 4 dividido por 0,2. 40 dividido por 2. Volume é igual a 20 centímetros cúbicos. Alternativa D. Dúvida? Não, esquenta não. Então é isso, galera. Não esqueça de fazer na plataforma SAS. Aproveitem e já comecem a fazer a discursiva, tá? Que aí a semana que vem eu vou corrigir algumas discursivas